Os 2 primeiros meses de 2025 têm sido duros para o governo Lula. O presidente despenca 11 pontos percentuais de aprovação, chegando a 41% dos contentes, o pior número da história do petista. Essa bomba levantou os ânimos da oposição, a preocupação dos governistas e, possivelmente, aumente a fome do Centrão, às vésperas de uma reforma ministerial. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Há uma coisa muito engraçada nessas pesquisas. Com relação às eleições, não há pesquisa que possa dar certo com 2 anos de antecedência. Com relação à aprovação do governo, eu tenho dito todo santo dia. 2025 será o ano de entrega do nosso governo. Bom, a gente já falou em outros programas, o final do ano passado e esse começo de ano agora, esse segundo ano do governo Lula já não eram boas. Essa pesquisa veio só para confirmar o rojão, né? Acho que a primeira coisa que se pensa, o que leva a essa queda de popularidade, o pior número do governo Lula desde sempre, nossa, tal. Muito se fala em desinformação, muito se fala em ministérios ou ministros ruins, mal gerência da economia, uma oposição dura, etc. O que a gente pode avaliar aí? Eu acho que quando você começa a culpar o problema do governo como problema de comunicação, é que você tá lado errado, né? Assim, claro, pode-se discutir como o governo dialoga os próprios projetos, mas não é isso, né? O governo tem problemas mais estruturais. Eu acho que o que sempre se aponta, e eu já falei disso em alguns outros programas, é a questão da inflação, e aí a questão dos alimentos, né? A alta dos preços dos alimentos, principalmente pelo 2024, a gente tem a alta do dólar, a gente tem safras ruins, né? E assim, você não mede inflação por quanto R$ 100 compram no supermercado, não é assim que funciona, é por isso que existem índices de inflação, porque você tem que levar em consideração uma série de outras questões, até o próprio poder de compra. Mas assim, se você estiver pegando a campanha do Lula em 2022 foi muito pautada justamente no aumento de preços para o trabalhador, para as famílias, no governo do Bolsonaro, ali no reboque da pandemia, o Auxílio Brasil tendo sido turbinado. Então, o Lula participa um pouco dessa associação entre o quanto R$ 100 compram no supermercado hoje e quanto compravam na época que eu era presidente. Então ele é um pouco vítima do que ele apresentou durante a campanha como uma crítica em relação à administração do Bolsonaro. Eu acho que inflação é um problema, câmbio é sem dúvida um problema, e assim, se a gente for levar em consideração um fator que você mencionou, que é a oposição, eu acho que o PT nunca teve uma oposição tão fortalecida, ou pelo menos o Lula nunca teve uma oposição tão fortalecida quando era presidente, porque a gente tem que lembrar que em 2002, quando ele assume a presidência, o Fernando Henrique era bem popular no mandato dele. Povo mal agradecido. Mas, cara, eu acho que... Eu não sei se eu coloco, claro, o peso da economia e da inflação que você falou, o aumento do preço do mercado, de maneira geral, né, dos alimentos, da gasolina, etc e tal. Tudo isso vai somando e é o que o povão de verdade liga. Mas você tem um quê, assim, quando eu parei para ver os números, as grandes quedas do Lula de popularidade são mulheres, pessoas de baixa renda, assim, até 2 salários mínimos, e católicos. O que eu coloco esse número de católicos, na verdade, como o eleitorado nordestino. Os estados nordestinos são potencialmente católicos, né? O estado mais católico do Brasil é o Piauí, alguma coisa assim. Então esse eleitorado católico pode ser refletido no eleitorado nordestino. E aí mulheres, eu penso objetivamente em beneficiários de programas sociais, como Bolsa Família. Até 2 salários mínimos a gente está falando dos mais pobres. Então você tem a queda da popularidade do Lula com justamente a base assim que era mais apoiadora e saudosa do governo Lula. E eu coloco isso, na verdade, não só ao preço das coisas e a ingerência econômica, assim por diante, mas também com uma incapacidade do Lula de ser aquele Lula dos 2 primeiros mandatos. De ter um governo visto tal qual os 2 primeiros mandatos. E eu fiquei pensando, cara, e dá pra comparar com o Bolsonaro também, inclusive, qual que é os grandes ministérios do Lula hoje? Quem são os grandes ministros, sabe? Porque no governo Lula 1 e 2 você tinha ministros mais ativos. Nesse... Se não é o Haddad, nenhum dos outros, talvez o Padilha e o Alckmin por ser vice-presidente, mas os outros, você não estão no jornal. Simplesmente não se fala neles. A Marina. A Marina se fala pra reclamar da Marina, né, bicho? Ninguém gosta muito da Marina. Com todo o respeito à Marina. E ela fala pra reclamar do Lula, também não é? A Petrobras. Exato. Ela aparece nesse momento. Mas é legal que você fala da queda de popularidade nesses 3 grupos que você mencionou, que são 3 grupos, para além dos 2 primeiros mandatos do Lula, 3 grupos que são fundamentais para a fundação do PT,
Os católicos, o PT vem daquela coisa da pastoral, as mulheres, você tem aqueles programas, como é que chama, Rete, Movimento Custo de Vida. Movimento Custo de Vida. Ele é formado nessas comunidades eclesiais de base, em que essas três questões do gênero, da baixa renda e do catolicismo, que é eclesiástico, estão diretamente ligadas. Mas agora, essa sua fala, Guilherme, eu fiquei pensando, porque de aprovação, mas e o regular cresceu. Então, assim, 32 pontos percentuais de pessoas que eventualmente votariam no Lula. Uhum, uhum. Uhum. Eu entendo, eu acredito nisso, inclusive, a gente até falou de como o brasileiro gosta da figura do Lula, tal, do cara que veio do nada e cresceu, tal. O que eu quero dizer com, tipo, não tem uma imagem do governo Lula como era nos primeiros governos, que eu acho que o real problema é esse imaginário do governo, sabe? Que Uhum. não consegue construir. Porque se a gente pensar no Bolsonaro, a gente consegue pegar pelo menos 3 ministros, assim, que trabalhavam. Não significa que eles eram bons ministros, mas eles estavam ali todo dia lá, fazendo alguma coisa, tal, com algum projeto, tal, aparecendo no jornal, que era tipo o Paulo Guedes, o Onyx Lorenzoni e o Tarcísio. O Lula, se não é o Haddad, malandro, não tem governo, parece. E essa rearticulação que ele está pensando, obviamente, já é visando um pouco essa queda de popularidade, né? Eu acho que ele entende que ele precisa reagrupar forças e talvez até ceder espaço no governo para partidos da base para chegar com uma coalizão, se não mais ampla, pelo menos razoavelmente neutralizada para 26. Agora, vocês falaram isso da questão da marca, do governo não conseguir emplacar até entre eleitores que são historicamente associados ao campo do petismo e tal, à esquerda no Brasil. Mas eu acho que tem um aspecto que não pode ser ignorado em relação à formação de identidade mesmo desses grupos que a gente está tratando aqui, que é essa mudança de perfil que a gente vai ter até nas próprias relações econômicas, né? Tipo, se você vai tratar, por exemplo, eleitores de baixa renda e até eleitores de 2 a 5 salários mínimos, a gente está falando de pessoas que vão ter o seu imaginário transformado pelas perspectivas das plataformas, dos trabalhos aplicativos. E isso é uma coisa que o PT já reconheceu em alguns outros momentos, que é a incapacidade de talvez estar articulando um discurso mais coeso que chegue nessa nova configuração da força de trabalho brasileira, principalmente nas cidades grandes e médias, né? Então, claro que a comunicação, no caso, parece uma chave simples para explicar a questão, mas eu acho que é mais ideológico mesmo, no sentido de que talvez o que o PT ofereça como desenho institucional de políticas públicas já não seja o que uma parte desse eleitorado espera. E não só o PT, como a maior parte dos partidos que tem esse desejo de dirigir o processo a partir do executivo, né? Se pensa muito em políticas públicas nessa noção de direcionamento de verbas para ministérios, para secretarias, para construção de obras, hospitais, etc., sendo que, ao meu ver, as políticas de maior sucesso do Brasil nos últimos anos são os programas de transferência de renda, né? Essa ideia de que a pessoa prefere receber uma contrapartida em dinheiro e ela escolher como ela vai alocar esse recurso do que de um repasse para a construção de um hospital ou para a construção de alguma coisa onde ela vai ter que acessar gratuitamente, né, pública. Então, assim, eu acho que no todo tem esse debate um pouco mais amplo que eu não sei se o PT participa, né? Não, eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho que existe um distanciamento do PT para com a nova forma de produzir e consumir do brasileiro. E se a gente pegar o Haddad como exemplo, e as posturas que o Ministério da Fazenda teve, depois do novo arcabouço fiscal, qual foram as grandes quias do Haddad, assim, que explodiu a mídia, etc e tal? Uhum. Foi o imposto sobre as brusinhas, Uhum. que era para ajudar as indústrias, as empresas brasileiras, Sim. né? Foi isso aí, foi basicamente lobby. O projeto é até empresas aprovado brasileiras. no Congresso, né? Mas o governo não veta. Isso é lobby do varejo brasileiro. Sim. Mas aí teve toda uma promoção de, não, mas aí a Shine vai abrir não sei quantos milhões de empregos aqui no Brasil, nunca abriu nada, ninguém mais falou disso. E outra, o brasileiro não estava interessado nisso, Exato. era só consumir por consumir. Então isso, você pode falar, não, mas é uma boa medida. Não, mas é impopular. Extremamente. E aí depois, você tem a questão do Pix, Uhum. que muito se falou em desinformação e etc e tal. Mas, meu irmão, como é que você vai explicar pro cidadão brasileiro, que é um cara que sonega que uma medida para aumentar o pente fino do imposto de renda é positivo? Pode ser positiva pro governo, etc e tal, mas como é que você explica isso? Não se explica. E aí você entra num problema de que o governo não consegue ter peito e moral de passar medidas impopulares sem perder tanto, sabe? Que acho que dá na fatídica reunião quando o Haddad anuncia a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, né? Acho que eu vi na Globo News alguns dias atrás, falando que quem toma para si a questão de você anunciar cortes e essa isenção do IR é o Lula.
O Lula que define, porque ele acreditava que ele precisava de uma vitória política junto de um anúncio de corte de gastos, né? E eu já acho que a questão da isenção do IR já é uma estratégia do PT para tentar se aproximar desse eleitor que a gente está falando agora, do tipo, ó, eu tô isentando você do imposto de renda, você que trabalha como motorista de aplicativo, você que trabalha como autônomo, ó como eu tô estendendo aqui a possibilidade da isenção do IR para sua faixa de renda, né? Acho que já era um pouco o desenho dentro do campo político do PT para tentar dialogar com esse eleitor. É que o efeito foi muito negativo porque a gente teve a explosão do câmbio nos dias subsequentes, chegando a 6,20, agora ele se estabilizou em 5,70, mas isso foi muito deletério, né? Mas assim, já me pareceu um primeiro movimento do governo de entender que programas de transferência de renda ou de isenção de pagamento de impostos parecem mais efetivos para melhorar na aprovação em faixas de renda onde você tem uma impopularidade maior, do que um desenho de política pública mais pautada na construção de obras, na feitoria, né? Então, e um último adendo, que quando eu falei da minha questão da inflação, é sempre importante frisar, porque se fala muito dos ajustes do salário mínimo que estão sendo dados acima da inflação, mesmo com a nova regra apresentada durante esse pacote de corte de gastos que o Haddad anunciou aí no final do ano passado. Só que o Brasil tem uma composição da sua força de trabalho muito informal. Então, uma parte substancial dos brasileiros não é afetada por esse reajuste inflacionário em relação aos salários. Então, se você está levando em consideração a inflação dos alimentos, tem uma parte grande da população brasileira que não está, de fato, acompanhando o reajuste da inflação, porque não está regulado pela CLT, nem por nenhum outro contrato de trabalho regular. Então, parece ingênuo o governo acreditar que isso não teria um efeito na sua base, principalmente entre eleitores de renda mais baixa, né? Mas assim, mudando um pouco, tem uma crise interna muito grande, né, de ministros. A avaliação interna de um cara como Alexandre Padilha é péssima. E aí a solução do Lula é indicar a Gleisi Hoffmann. Não, mas acho que a Gleisi é para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Tá. Ela é pro lugar do Márcio Macedo. Não entra... Ela não é pro lugar do Padilha. Eu acho que eles estão abrindo a Secretaria de Relações Institucionais para alguém do Centrão. Para alguém do Centrão, pois é. Não, mas o que eu quis dizer não disse que ela ia entrar exatamente, mas queria colocar ela nesse balaio da reforma, assim. Mas assim, você tirar o Padilha faz sentido. Aí o Lula diz que vai tirar a Anísia Trindade da Saúde, que é uma ministra técnica, é um nome técnico, para colocar um nome político. E vai errar colocando a Gleisi. Isso não foi desde o começo do governo, não. Que eu me lembro, Pedro, quando saiu a lista dos ministros, eu falei pra você, pô, eu acho que tem muito ministério. E tem muito ministério que é pra base, que é pra fazer bonito em casa. Eu acho que tem dois que são mais caricatos, que é o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Direitos Humanos. Que o ouvinte pode falar, não, mas esses são ministérios importantes, etc e tal. Tudo bem, você pode achar isso. Mas eu tenho certeza que o Kassab não acha. Esse não é um ministério que se disputado politicamente, sabe? Esse é um ministério criado para você fazer base dentro de casa. E tudo que eles geraram para a mídia, para o brasileiro médio de maneira geral, foi polêmica. Daniele Franco sendo criticados por gastar dinheiro com X ou Y evento, e as acusações e depois destituição do Silvio Almeida, né? Então acho que a reforma ministerial não só vai servir para tentar fortalecer o governo politicamente, vendendo do ministério mesmo, porque normalmente é isso que acontece, mas também para dar uma enxugada. E muita gente, é tanto nome que a gente esquece. Tem um ministério que, pô, quando saiu esse ministério, quando ventilaram os nomes, disseram que assim, é a joia da coroa do PT, que é o Ministério do Desenvolvimento, que tá com o governador, o ex-governador do Márcio França, né? Não, é o Wellington Dias. É o Wellington Dias. O Márcio França Dias ele do quê? é da microempresa. Ah, tá. Podia ser um secretariado, né? Não vai de nada a lugar nenhum, Márcio França. E esse cara, o Wellington Dias, que é um governador popular e que não aparece, então mal articulado também. A culpa não é só da comunicação, mas tem falha na comunicação também. Isso que você falou da quantidade de ministérios e os ministérios voltados para a base, que são ministérios que têm traço no orçamento, de fato não são cobiçados por nenhum partido do Centrão, mas me chama a atenção até a divisão da articulação política do governo em duas pastas, né? Porque a gente tem o Rui Costa na Casa Civil e a gente tem o Padilha nessa Secretaria de Relações Institucionais. E se a gente vai lembrar do Lula 1, era o Dirceu. A disputa que o Dirceu tinha era com o Palocci em relação a
gastar mais ou gastar menos, mas assim, em relação à articulação política, ela era feita pelo Dirceu, não existia divisão das tarefas dentro da administração petista. Eu acho que até essa divisão, que talvez tenha feito sentido em algum momento para você tentar uma articulação em duas frentes, entendendo um congresso mais fragmentário, onde você não vai formar uma coalizão majoritária, parece ter fracassado. Talvez o PT tenha que encontrar um quadro para unificar a articulação política. Alguém que, de fato, entre na Casa Civil com a autorização do presidente para cumprir os acordos, porque é uma das reclamações que os congressistas têm feito, de que o PT tem voltado atrás em muitas das coisas que ele promete para as votações, e aí vão entrar a questão das emendas, mas enfim. O partido parece ter uma disputa dentro da sua burocracia que tem vazado um pouco para o governo, mas tem vazado porque o governo não tem apresentado resultados tão importantes, né? Partidos sempre tiveram questões de foro interno. Eu acho que o fato do governo ter tropeçado, e vem tropeçando aí pelo menos há um ano, é que torna essa crise interna do partido mais flagrante e de maior interesse para o público e para a imprensa. Né? Bom, para a gente ir para os finalmente do programa, então, uma última questão de quem a gente está falando o tempo todo. E o Haddad, como é que ele vai ficar nessa possível reforma ministerial, hein? Visto isso tudo que a gente já falou, de que ele é o ministro que mais aparece, a popularidade só cai, só tem dado medidas impopulares, etc e tal, será que ele sobrevive à reforma ministerial? E eu até vou estender um pouco, viu? Será que os ministérios que estão intimamente ligados com ele, que é o da Tebet, que sumiu também, né? E do Alckmin, será que eles conseguem sobreviver? Pouco provável que mexa no Haddad. Se mexer, vai ser aquela transferência bombástica do futebol que ocorre um dia antes de fechar a janela. Se tirarem o Alckmin do ministério dele para ele se dedicar somente à vice-presidência, como isso já foi mencionado, ou então colocarem o Alckmin na defesa, eu acho pouco provável, porque o Lula gosta muito do Múcio. Eu acho pouco provável que isso aconteça, mas O provável Múcio que não gosta muito de ser ministro, né, cara? o Múcio quer sair há um tempo, né? Mas também ele tá em Brasília desde que, sei lá, quantos presidentes ele tá lá em Brasília. Ele sempre tá num Sim, cargo. sim. E a Tebet, de pouco, né? Ela aparecia mais no começo. Cara, Mas a última notícia que eu vi da Tebet, inclusive, foi dela falando que ela quer concorrer à presidência. é mesmo? Eu não vi Não foi isso. nem eu fiz tal coisa, não. Era só tipo, talvez eu seja um nome aí. Isso do Haddad, eu acho que ele vai ficar até o final do governo. Ele virou meio que um fiador indireto dessa administração. Não acho que o Lula vai trocá-lo. É o que o Pedro falou. Acho que se for acontecer, vai ser inesperado do dia para a noite. Acho que não vai ser um processo de fritura, como a gente tem visto de alguns ministros, que os nomes começam a ventilar semanas antes na imprensa, até de fato o Lula demiti-los, né? E o Lula gosta. Lula genuinamente gosta. Gosta do Haddad. E eu acho que existe uma percepção de que dentro dos quadros do PT, o Haddad é o mais simpático ao mercado. Se o Haddad cair e ele não chamar alguém de fora para a Fazenda, vai ser muito difícil justificar qualquer outro dos quadros do partido à frente da Fazenda. Então, eu acho que o Lula tem essa dimensão. Assim, ele talvez trocaria o Haddad por um ministro mais liberal, entendendo que precisaria agradar a perspectiva do mercado. Mas acredito... O Guido Mantega, exato. O mercado adoraria o Mantega. Mas eu acho que ele vai acabar com o Haddad até o final. Agora, em relação ao Alckmin, eu acho que ele é um ministério importante, eu acho que o PT tem essa percepção de reindustrialização e do nacional desenvolvimentismo aí como uma das matizes do partido, né? Mas ele parece ter cada vez menos protagonismo, uma vez que se fala cada vez mais em corte de subsídio e corte de gastos, né? Também não me surpreenderia, numa eventual recomposição ministerial, o Alckmin ficar com as funções da vice-presidência. É que eu não sei o quão cobiçado é o ministério do Alckmin, né? Talvez fosse uma operação um pouco mais... Você tem uma troca de mais de um ministério, um reagrupamento, e aí alguém sobra para o ministério do Alckmin, né? Alguém que hoje está na esplanada dos ministérios e que não quer ser totalmente desprestigiado. Vamos ver, né? Fala-se muito em reorganização ministerial, acho que vai ser uma coisa que a gente vai cobrir, inevitavelmente, porque ela vai acontecer. Mas o Lula parece até mais relutante nessas reorganizações ministeriais. A primeira que ele fez, em 2023, se não me engano, ele também demorou mais do que se esperava, né? Ele vem tendo mais dificuldade para deixar aliados pelo caminho. E é engraçado que todo o plano real, com exceção do Gustavo Franco, pula. E acho que quebraram a cara ali. Porque todo mundo imaginava um cara desses na Fazenda. Eu achei interessante isso. Como ele tinha os economistas mais renomados do país
ao lado dele. Claro que não era um apoio irrestrito, mas que acho que se frustraram. O Meirelles se frustrou, diz ele que não, mas tenho certeza. O Meirelles não é do Plano Real, mas um cara que se frustrou bastante em não ser chamado.